Olá, queridos alunos! Hoje eu trago para você uma coisa muito importante, né? E eu coloquei o título do vídeo aí, ESP32 mais veloz, porque eu vou falar do seguinte, eu vou falar aqui do ESP32 GPIO com máscara de bits, tópico avançado. Rapaz, que palavrão que é esse, né? Máscara de bits e tal. É o seguinte, existe duas maneiras de você fazer um pinozinho aqui, ó, ficar 0 ou 1 ou 0, né? Tem duas maneiras. Ou você chama uma função digital write, ou você vai direto no registrador. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é como é que você vai direto no registrador, escreve na memória dele, pá, e o treco vai instantâneo mudar de estado, certo? Intenção da aula é mostrar como modificar vários GPIOs de uma vez utilizando a máscara de bits, certo? Então vamos lá? Vamos aqui. Eu fiz isso com 5 LEDs, né? Eu coloquei lá, fiquei fazendo eles piscarem com a máscara de bits. Veja lá como que é simples, assiste aí. Pessoal, aqui é o ESP32, né? Com 5 LEDs, onde eu rodo um programinha que eu fico invertendo o estado dos registradores das saídas dos GPIOs. Então a cada 1 segundo eu inverto, né? Eu seto lá eu seto 2 bits e depois faço um mask e simplesmente inverto os registradores, certo? E é isso aí, ó. Então ele fica dando esse efeito aí com os LEDs. Tá, agora que você já assistiu, né? Você viu. A montagem é bem simples, né? Não tem nem montagem, né? E aqui, gente, sempre aquele recado para você pegar todos os meus projetos, todos os códigos fonte e tal, você entra em fernandok.com, põe o seu e-mail aqui, se inscreve na minha lista de e-mail, tá certo? Aí você vai ter acesso a tudo aqui. Vamos lá. Entre também, faz tempo que eu não falo disso, né? Do fórum fernandok.com e ajude seus amigos, que um dia você vai precisar de ajuda também, certo? E você sabe que eu não tenho muito tempo para responder e-mail, eu respondo por amostragem. Não é que eu não respondo nunca, eu respondo, mas se chegar 10 e-mails num dia, eu vou ser sincero, eu vou responder uns 2. Até porque tem uns, cara, que os caras perguntam, escrevem uma carta para mim, eu não tenho tempo nem de ler, né? Instagram, gente, acompanha no Instagram, Fernando K Oficial, Telegram, esse grupo tá muito forte no Telegram, muito bacana esse app, né? Aqui eu vou explicar como é que a gente escreve na memória, tá? Deixa eu falar aqui um pouquinho aqui, ó. É o seguinte, nesse caso aqui, eu vou estar usando o Arduino IDE, mas eu estou programando como fosse a IDF, porque se você não sabe, é possível acessar as funções da IDF estando no Arduino IDE, tá? E é um assunto que eu vou falar mais profundamente até numa outra aula, como é que se programa IDF estando dentro do Arduino IDE, tá? De maneira fácil, de maneira mais fácil do que ficando purinho lá no IDF, tá? IDF, só para quem não sabe, IDF é a biblioteca padrão da Expressif. Tem muita gente que fala, o programa nativo e tal, então é essa tal dessa IDF aí, toda essa biblioteca aí, e vou mostrar um pouquinho alguma coisa do Core Arduino também, tá? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, nós temos 2 registradores de 64 bits cada um, aonde eu tenho 2 unions. Se você não sabe o que é union, vai lá, digita lá, linguagem C, union, aprende o que é union. Union basicamente aqui é uma sobreposição de memória, tá? E aí o que acontece? Eu tenho 14 bits, ó, 14 bits aqui. Os primeiros 14 bits, depois os outros consecutivos 18 bits, eu formo aqui uns 32 bits. E depois eu tenho mais o quê? Eu tenho uma int de 32 aqui com essa variável, né, que chama val,
que também é 32 bits. Então eu formo um registrador de 64 bits. Aí eu tenho que ter 2 registradores de 64 bits. Por quê? Até tem um comentário aqui, ó. Se eu seto 1 nesse registrador, se eu ponho o numerinho 1 aqui na posição 14, por exemplo, significa que o pino do GPIO 14 vai ficar em alta. Ele vai ficar em alta, tá? Ele vai ficar em 1. E aí, se eu quero abaixar o pino, eu quero que ele vá para 0. O que eu faço? Eu não ponho um 0 aqui. Não, isso é o que você pensou. Mas o que o ESP faz, ele põe um 1 aqui, ó. Aonde? No registrador que chama... Qual é o nome do registrador? Alt underline W1TC. Esse C é de clear. Clear é limpar. Então, quando eu ponho 1 aqui, automaticamente aqui vai para 0 e a saída vai para 0. Vai para 0, vai para low, né? Entendeu? Então, é o valor baixo. Então, você entendeu como é que funciona? Ora eu quero setar um valor, ora eu quero zerar o valor. Então, eu estou setando, estou levantando para 1. Se eu estou dando clear, estou jogando ele para 0. Tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho 2 union. Cada union, ó, né? Essa aqui, essa é union, essa aqui, essa é union. Tá entendendo? Então, é importante você perceber isso daqui, porque depois nós vamos ficar deslocando o bit aqui, certo? Se você não sabe deslocamento de bit, não fica assustado, não é a pior coisa do mundo, não. Aqui é o seguinte, aqui é interessante, tá? Aqui como é que o Arduino IDE ESP32, como é que ele de fato levanta o pino do processador. E aqui tem diferença, tá? É o seguinte, qual é a diferença entre eu usar digital write e a diferença de eu fazer simplesmente a modificação na memória de uma variável? É muito diferente, né? Daí vocês vão ver mais para frente. A diferença é em assembler de eu mudar o valor de uma memória, de uma posição de memória, ou eu chamar uma função, né? Eu dar um call, depois tem que ter um... que eu quando falo de assembler, eu lembro muito de assembler de 80, 88, né? Que quando eu estava na faculdade tinha que estudar isso, né? Mas assim, todo código assembler sempre tem uma chamada para uma subrotina, depois ele tem uma forma de retornar, né? Então você imagina que mudar uma variável é muito mais fácil do que você ir para uma posição, executar alguma coisa e depois voltar, tá? Então isso daqui, fazer isso é muito mais rápido do que chamar uma função inteira com argumentos, entendeu? É isso que eu quero dizer para você. Então isso daqui é a função digital write. Então, toda vez que você está fazendo, você digita o comando digital write, é isso aqui que de fato está acontecendo lá dentro, tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas aqui, ó, eu verifico se o valor é alto, eu faço isso aqui. Se o valor é baixo, eu faço isso. Eu ainda verifico se ele é menor que o 32. Por quê? Porque se ele for menor que 32, aí eu entro aqui. Se não, eu verifico. Por quê? Porque vai até GPIO 33, né? Então, eu só verifico isso. Aí eu desloco, eu faço deslocamento de bits de quanto? Do pino. Porque se eu tenho o pino 5, eu faço 5 deslocamentos para a esquerda, tá? Então, basicamente é isso. Eu desloco um bit para a esquerda 5 vezes, se eu quero ativar o GPIO 5. E o valor aqui, eu verifico esse valor do pino, se é o pino que eu tô jogando 1 ou se eu tô jogando 0. Aqui, por exemplo, aqui ó, se eu tô jogando 1, ó. Por que eu sei que é aqui que eu tô jogando 1? Porque Alt underline W1 é S, tá vendo o S aqui? S de 7. Aqui, ó, é C. C de quê? De clear. Lembra que eu tenho 2 registradores? Eu tenho isso aí para quem programa PIC ou ATmega, enxerga bem diferente isso, né? É bem diferente. O expressivo, os registradores internos do expressivo funcionam de maneira um pouco diferente, tá? Funciona diferente até do ARM. Mas assim, o bom de tudo, né, é que no final tudo acaba em C, né? Então todo mundo pode entender esse negócio, né? Eu vou fazer esse programinha aqui, eu vou fazer múltiplos pinos de uma vez só.
Aqui eu já quero dizer o seguinte, eu estou mexendo com Arduino IDE, mas eu estou acessando a IDF, tá? É como se eu estivesse usando IDF, tá? Como eu estivesse programando o ESP32 de uma maneira mais nativa, certo? Então vamos lá. Eu defino configuração dos pinos com GPIO config _t e IO config. Defini esse IO config. Aí o que eu faço? Eu chamo ele em modo em output, ó, tá vendo? Eu pego IO conf, né? Desculpa, IO config aqui em cima. IO conf mode no GPIO mode output, ou seja, eu quero que os caras sejam saída, né? Tá certo? Tem até aqui esse exemplozinho aqui, tá certo? Definição dos GPIOs que fazem parte dessa configuração. Da direita para a esquerda, os que têm um fazem parte da configuração. Nesse exemplo, né, contando da direita para a esquerda, começando do zero, temos GPIO 2 e GPIO 4, certo? Então é o seguinte, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então o 2 e o 4 eu estou setando. Ou pode ser assim também, eu pego o IOConf, .pin bitmask e eu ponho lá 1, né, aqui, aí sinal de menor, 2 significa que eu estou fazendo um deslocamento de duas posições e com OR, né, que esse pipe aqui significa o OR, né, operação OR, estou fazendo mais um deslocamento de 4 posições do outro bit 1. Então, entendeu? Então, assim, eu posso fazer das duas maneiras. Sendo que, se você tiver que setar muito bit, aí você põe assim, você põe ioconf.pin bitmask, você põe o pipe e põe igual assim. Por quê? Porque daí ele não vai apagar a configuração anterior. Então, você vai botar várias linhas dessa daqui para não ficar assim, entendeu? Uma tripa gigante assim de deslocamento de bit. Só para ficar mais bonitinho, né? Aí no final você aplica a configuração. Você dá GPIO _ config, tá? Isso daqui é a função direta da IDF, tá? Aí o e-comercial, né? Porque você tem que passar o endereço da estrutura, tá? Então o e-comercial IO _ conf, certo? Simples assim, né? Aí, máscara de bits, né? Para os pinos setados. Eu seto aqui também, né? De novo, ou poderia ser, né? Lembra que quando termina com S, o nome do registrador aqui, é porque eu quero setar o cara para 1, certo? Aí eu dou delay de 1 segundo, e aí o que eu faço? Máscara de bits com os pinos que serão desativados. Aí, ó, olha a última letrinha aqui, porque às vezes você olhar rápido, parece o nome da mesma variável, mas não é. Um é W1TC aqui e lá é W1TS. Aí você vai lá e fala, não, agora eu quero dar clear, então pá, o pino vai para 0, entendeu? Beleza? O que eu faço aqui? Dou um delay de 1 segundo e pá, entro no loop, fico no loop, tá certo? Agora aqui a mesma coisa, sim, a mesma coisa não, eu vou fazer múltiplos pinos, tá, de uma vez, aqui é o segundo exemplo. Então eu defino a máscara lá, defini a máscara, setup, mesma coisa, GPIO _ config t, né, IOconf, aí põe o cara em modo output, tá certo? Só que aí, faço assim, ó, IOconf pin bitmask, definição dos GPIOs que fazem parte dessa configuração. Da direita para a esquerda, os que têm um fazem parte da configuração. Então, no caso, ó, dos GPIOs 0, 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Ó, tudo 1 aqui. Aí o que eu faço? Olha o que eu defino aqui. GPIO config, que é a mesma coisa. Então, os caras são todos saída. Tá vendo aqui? O que eu vou fazer aqui, gente? Invertamos os bits. Sabe aquele exemplo que você viu no vídeo? Aqui é aquele exemplozinho lá que fica piscando, né? 1 segundo fica invertendo, né? O que estava apagado fica aceso, o que estava aceso fica apagado. Aí, primeira coisa que eu faço, inverto a máscara. Não defini a máscara lá em cima, naquela variável, aquele binário. O que eu faço aqui, gente? GPIO, né? O W1TS igual a mask. E depois, isso porque eu estou setando ele. Se eu pego o inverso da máscara, porque o tio é o inverso, né? É o not, né? Eu faço o inverso da máscara no clear, eu estou zerando o bit. Você está entendendo?
Aqui eu levantei, aqui eu abaixei. E o que está alto fica abaixo, o que está abaixo fica alto. Aí eu dou um delay de 1 segundo, pum, e fica no loop. Gente, aqui é o seguinte, eu vou testar a velocidade da função Digital Write, certo? Então o que eu faço? Setup, eu estou escolhendo GPIO4 como saída e loop. Aí que no loop eu só faço 2 coisas, cara. Digital Write high, Digital Write low e fica lá, o treco fica girando no pau, no máximo, tá? Não tem wait, não tem nada aqui, não tem delay, não tem nada. Bom, continuando aqui. Aí, o teste de velocidade do Digital Write. Continuando aqui. Aqui já estou usando, o acesso direto ao registrador. Mesma coisa, define a IO conf, coloco o cara em modo output, eu estou definindo a máscara, só estou usando o GPIO4, tá? Eu até coloquei aqui no comentário, GPIO4. Aplico a configuração, né? É sempre essa sequência, né? É batidinho, né? GPIO config e tal, passo o endereço da estrutura. E aí, o que eu faço aqui? Ó, aqui que é importante você notar. Você percebe que eu só estou modificando o valor da variável, não estou chamando a função. Quando você chama Digital Write, você está indo chamar uma função que depois tem que voltar, entendeu? Aí você chama de novo, depois tem que voltar de novo. Você faz muito mais operação. Agora, quando você vai lá e carrega o número binário, acabou, cara. Você carregou aquele número binário lá naquela posição de memória. É isso que a gente está fazendo aqui. Isso daqui, para quem programa em assembly, em linguagem de máquina, é como fosse um load para uma posição de memória, é como fosse um move para uma posição de memória, entendeu isso? Pá, joga lá o valor, né? Eu faço um set e faço um clear. Faço um set e faço um clear. O treco fica girando aqui. E aí eu peguei no osciloscópio para ver a diferença do negócio. Vamos lá? Vamos ver aqui o que aconteceu? Olha só. Isso daqui é o resultado de teste da velocidade do Digital Write. Qual é a frequência que eu consegui na saída? 3.19 MHz, tá certo? Ó, olha aqui a velocidade que eu consegui. 3.19 MHz, é o máximo que ele oscilou na saída do pino, tá? Aqui tem um negócio, alguém pode falar assim, pô Fernando, mas por que esse tempo aqui é menor que esse tempo aqui? Porque aqui, gente, é o seguinte, deixa eu voltar aqui, quer ver, ó? Deixa eu voltar. Ele gasta um tempo aqui, ele gasta um tempo aqui. No que ele tem que fazer um jump para o início, ele gasta mais tempo. Você entendeu isso? Então, esse jump para voltar para o início, isso lá na instrução assembly, esse cara vai ter que fazer um salto. O que acontece? Ele gasta um tempo para fazer isso e não é um tempo pequeno. E você vê, você só descobre às vezes com osciloscópio, né, cara? Um negócio louco isso, né? Tá, dava para descobrir, dá para desassemblar o código, mas eu não fiz isso, né? Falei, eu vou olhar no osciloscópio logo de uma vez, porque é o físico, é o que está saindo. Tá saindo de sinal elétrico lá, entendeu? Se quiser, tem uns malucos aí que quiser desassemblar o código, pode também desassemblar. Eu não faço isso não, eu não fico desassemblando não. Já fiz isso quando eu era, estudante. Então eu percebi isso. Mas aqui, então, é chamando a função, porque ele gasta um tempo. Olha só o que acontece quando eu uso máscara de GPIO, ou seja, estou botando o valor lá de quanto que foi. Então é o seguinte, ó. De 3.19, né? De 3.19, ele foi para quanto? Para 6.66 MHz, rapaz. Ou seja, mais que dobrou a velocidade. Deixa eu falar aqui. Muita gente vai me perguntar assim, mas Fernando, então eu só vou usar agora esse negócio de bitmask, eu vou só gravar direto no registrador porque é mais rápido. Aí é o seguinte, aí eu tenho que falar, 99% das vezes não vai mudar nada se eu usar Digital Write ou usar isso daqui. Não vai mudar, por quê? Porque, vou dar um exemplo, às vezes você está mexendo com motor
com um motor que ele não tem um RPM alto. Não vai dar diferença isso, entendeu? Porque você vai ganhar um microsegundo aqui, um microsegundo ali, não vai fazer verão para você, entende isso? Agora, quando você estiver fazendo coisas que o tempo em microsegundo é importante para você, então aí é caso de você pensar de usar essa maneira. Mas se você vê, a maior parte das coisas que eu fiz no meu canal, eu não precisei usar isso daí, entendeu? Mas eu também achei que era necessário isso, eu tenho feito no meu curso também, eu tenho colocado alguns detalhes do núcleo do Arduino IDE. Então isso daqui que eu estou fazendo, eu já estou mostrando o núcleo do Arduino IDE, tá certo? Então eu acho assim que eu vou aprofundar, eu vou gravar um vídeo falando de IDF, falando de Arduino IDE, como que eles, em alguns momentos, eles quase que são a mesma coisa, tá? E muita gente pensa, né? Muita gente pensa que Arduino IDE é alguma coisa muito inferior a IDF, tá? Sendo que o Arduino IDE está usando a IDF, tá? Ele está fazendo chamada a uma camada HAL e essa camada HAL faz uma chamada a IDF. Então, assim, não é assim, você pode programar Arduino IDE tranquilo, que você não vai ser um cara menos profissional porque você está usando o Arduino IDE, entendeu isso? Então, eu quero mostrar, você viu que eu estou fazendo tudo isso daqui dentro do Arduino IDE, entendeu? Não estou usando linha de comando, make, file, não estou fazendo nada daquele mundo da Expressif lá. Eu estou usando a Expressif, só que estando dentro do Arduino IDE. E eu vou esclarecer mais adiante quanto o vídeo, tá? Então volta aqui comigo. Então vamos lá. Bom, gente, eu até pensei que tinha mais tela, né? Mas espera aí, tem um negócio que eu ainda quero falar. Que é o seguinte. Eu quero explicar, um negócio que eu quero falar antes de acabar o vídeo, eu quero falar. Olha isso aqui, ó, Digital Write, código do ESP32 Arduino. Então, existe uma camada chamada ESP32 HAL, né? Um negócio que chama HAL. Então, na verdade, é assim, o Arduino IDE chama o HAL chama a IDF, tá? Tá certo? Ele chama o nativo, tá? Ele chama o nativo. Mas isso acontece de modo muito rápido. Então eu vou mostrar para vocês como é que programa em Arduino IDE, mas chamando essa camada mais nativa do IDF, né? Por isso que eu falei assim, ESP32, eu coloquei, né? Falei ESP32 mais veloz, ESP32 mais veloz, por quê? Porque a gente vai começar a fazer algumas coisas de maneira mais rápida. O que eu queria falar aqui era isso, eu vou continuar sobre esse assunto mais adiante, tá? E até o próximo vídeo.